Imagina a latência no Chile pra poder pegar Porra, maravilha, né? requisições por lá. Maravilha. O problema é passar a fibra por cima Das cordilheiras. das cordilheiras. Durante a pandemia foi onde o boom rolou, né? Não à toa a gente teve tanto cursinho. Era chutar uma árvore e caíam 6 professores prometendo Dev Sênior em 2 anos, ganhando 15 mil reais. Se você me deu uma semana pra fazer, eu vou fazer no final dessa uma semana. Isso, exatamente. E antes disso eu vou aprender o solo de guitarra. Acabou, filho. Acorda pra vida, porque a operação vai ficar cada vez mais enxuta, mais eficiente e vai valorizar os profissionais que sabem tomar proveito disso. Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila, estamos aqui para mais um episódio e hoje nós vamos ter um episódio diferente. Vocês conhecem esses dois senhores que estão aqui na minha frente, porque já são habituês, já são sócios De casa. de casa aqui no PPT Não Compila. Ron, bem-vindo, meu caro, novamente. Obrigado novamente por estar aqui, por ajudar de alguma maneira com o bate-papo, com o canal. Sempre bom estar aqui. Show de bola, obrigado mais uma vez por acompanhar a gente aqui. Arthurzinho Suave, tudo bem, Arthur? Tudo bem. Finalmente deu agenda, né? Pois é, cara, você é um cara muito concorrido, muito difícil. Faz parte. Vou precisar falar com essa secretária pra você vir gravar aqui com a gente. Manda um invite no calendário que a gente vê se, Manda o teu link do calendário. se negar na hora, porque já tá fechado. Obrigado por ter vindo, meu velho. Eu que agradeço o convite. Mano. Hoje a gente vai fazer um episódio diferente. A gente, no começo do podcast, a gente chegou a publicar algumas pílulas que era o PPT News, que a gente comentava algumas notícias, mas de uma forma muito rápida, só uma pincelada, etc. E hoje a gente vai fazer um reboot da série. Vamos fazer um episódio completo, onde a gente vai discutir as principais notícias da última semana de uma forma mais completa, né? Porque um assunto puxa o outro, etc. A gente vai discutir isso de uma forma mais completa. Por isso que meus amigos estão aqui, para a gente poder discutir de uma forma multidisciplinar sobre os tópicos que a gente vai discutir aqui. Então, eu queria pedir a sua ajuda que está ouvindo a gente. Se você gostar desse formato, se você acha que esse formato é bacana, deixa o seu like, comenta aqui para que a gente faça novos assim, né? Porque eu acho que é um formato que flui sobre coisas que são da atualidade, são assuntos que estão aí na mídia na última semana, né? Então, se você gosta desse tipo de formato, se você acha bacana, comenta aqui embaixo, manda mensagem pra gente, comenta no Spotify, comenta no LinkedIn, aqui no YouTube, para que a gente faça outros formatos como esse. Se você achou que faltou alguma coisa também, comenta aqui, ajuda a gente a construir melhor esse formato, que eu acho que é bem bacana pra gente discutir, né? E se você ainda não segue a gente, siga a gente lá no YouTube, siga a gente no Spotify. No Spotify vai lá, dá 5 estrelinhas pra gente, ou 4 ou 3, se você achar que a gente não merece 5, né? Mas vai lá, deixa a sua avaliação, deixa o seu comentário, e se você quer contribuir mais ainda com o PPT Não Compila, você pode ser membro do nosso canal. Vai lá no YouTube, do lado do inscreva-se, você já vai estar inscrito, você tem lá, seja membro. Sendo membro, você vai contribuir com um pequeno valor pra gente aqui todos os meses, pra gente manter essa produção, manter esse trabalho, levar conteúdo de qualidade pra você gratuitamente. Os membros, novidade, hein? Novidade. Os membros agora têm acesso aos nossos episódios de forma antecipada. Muito bom. Então você já vai ver se você é membro, você está vendo nesse momento esse episódio 24 horas antes, no mínimo, às vezes até antes, do que os outros assinantes e seguidores do nosso canal. Então, ajude a gente. Se você não pode contribuir dessa forma, você contribui muito fazendo a nossa comunidade crescer, né, Arthurzinho? Vai lá no Slack da empresa, né? No Slack, no Teams. No Teams. No Google Chat. No grupo do WhatsApp, onde você Exato, quiser, onde você vai quiser. lá. Telegram. No Telegram. Então, compartilhe esse episódio. Traga novas pessoas para acompanhar nosso trabalho, que a gente faz trabalho com muito carinho, de forma gratuita, porque a gente gosta de falar de TI. No fim, a desculpa é essa. É só um negócio pra gente falar nele disso, né? Muito bom. É isso aí. Vamos lá que a gente tem bastante notícias para discutir aqui, cara. Vamos lá. Boa. Bora! Eu vou começar
com uma notícia que saiu essa semana, que eu achei muito interessante, inclusive pela conjuntura mundial que a gente tem de guerra comercial atualmente, né? Que o Brasil está lançando um plano de captação de 2 trilhões de investimento para atrair data centers para o Brasil, né? Então, o que consiste aqui essa notícia? Vai haver uma isenção fiscal para a montagem desses data centers no Brasil. Vai ter uma promessa de segurança jurídica, e aí já é bem subjetivo, né? Tem o apelo da energia limpa, por o Brasil só trabalhar com energias renováveis, né? Hidrelétricas, etc. Há algumas controvérsias nisso, mas, enfim, pelo menos não estamos queimando carvão, né? E a ideia é transformar o Brasil num polo de data center, né? Seria maravilhoso você nunca mais ter que subir aquela máquina em Virgínia, porque é mais barato, né? Porque hoje, acho que o sítio mais barato é em Virgínia, né? Sim. Virgínia. E, cara, eu acho que o Brasil tem muito potencial. Tem infraestrutura para isso, elétrica, tem profissionais para isso. A gente já tem bons data centers aqui, né? Enfim, o nosso ministro Fernando Haddad, ele está indo em missão, acho que já foi, né? Provavelmente quando vocês estiverem ouvindo esse episódio, ele já deve ter ido, mas ele já tem reuniões para falar com NVIDIA, Amazon e Google sobre esses investimentos aqui. A contrapartida para a isenção fiscal é investir em tecnologia, pesquisa e etc. O que vocês têm a me dizer, meus queridos convidados? Quando você olha, é monumental, cara. Já te adianto. Ali na região do Tamboré, em Barueri, é onde estão levantando. É muito grande, cara. Ali na... Fisicamente falando assim, Lá na região, eles estão fazendo um DC lá, né? Um polo de DC. Isso, não de um vendedor específico, pelo que eu sei. Sim. É para vários vendors, né? Que eu acho que é o Sim. objetivo. A gente tem poucas empresas de data center no Brasil, né? Sim. E aí as nuvens sublocam esses data centers, Isso. né? Mas quem monta mesmo a parada hoje é a Embratel, Equinix, né? Que de fato tem a infraestrutura, né? Aqui eu achei interessante que ele vai falar direto com esses players, né? Aí eu não sei, se você que está ouvindo a gente tem essa informação, comenta aqui, deixa um comentário. Mas eu não sei se esses caras não investem aqui por não ter isenção fiscal, não ter incentivo, porque eles não devem ter esse mesmo modelo de negócio que aqui no Brasil de sublocar, etc, né? Eles devem ter esses DCs. A gente vê até notícia, né, de Google fazendo DC embaixo da água, enfim. E aí a gente teria, então, nesse caso, os data centers, essas próprias nuvens aqui no Brasil, né? Eu também concordo que, cara, é um potencial enorme para o Brasil, mas eu estava lendo hoje também sobre o tema que pode gerar um problema na parte elétrica. Por quê? Esses data centers vão consumir uma quantidade de energia, cara, absurda, né? Acho que é megawatts, assim, é um consumo gigantesco. E o que eu estava lendo é que, por exemplo, hoje tem um problema complexo no Nordeste, está gerando muita energia eólica e solar, e, cara, não tem linha de transmissão para o Sudeste. Pro Sudeste. E aí está gerando um gargalo. E as empresas que investiram em fazendas de placas solares não estão conseguindo desovar. Então, a reportagem está falando, por um lado, é uma baita de uma oportunidade de fato do Brasil, mas tem esse issue também que a gente tem que olhar que, cara, se não estruturar essa parte de energia para conseguir suprir os data centers, vamos ter quer dizer, a gente resolve um problema e gera outro problema, né? Mas sem dúvida nenhuma, é um potencial gigante. E eu vi uma outra entrevista de um especialista na área de data center também que vai demandar também muito profissional especializado no tema, né, cara? Porque montar um data center tem várias questões de segurança elétrica,
E o Brasil não tem tanta gente que conhece, me parece, né? Então, isso também é um lado bom, que vai ter que investir e vai demandar profissionais para isso, mas a gente vai ter que se preparar para isso também, né? Sim. Bons tempos para ser gestor de consultoria de terceirizados, né? Ó, a oportunidade aí, galera. Mas, esse ponto que você falou do fluxo de transmissão de energia, cara, eu veria como uma oportunidade, não sei se consta nesse plano, enfim, não tem tantos detalhes na reportagem que eu li, mas eu acho que caberia um incentivo para que esses data centers não ficassem no Sudeste. Porque a gente tem uma concentração bizarra aqui de mão de obra, de infraestrutura e congestionamento e poluição, etc. Que, porra, vamos desenvolver outras áreas do país, né? Sim. Então poderia ter um incentivo para que isso fosse para uma região do Nordeste ou para o Norte e que ajudasse no desenvolvimento dessas outras regiões, né? Sim. Me parece que o Ceará pode ser um dos polos de data center. Me parece. Uma das coisas que eu vi é que o Ceará é um candidato e tem uma empresa, uma grande empresa que constrói os data centers aqui no Brasil, que está montando como se fosse um condomínio com data centers eu acho que em Porto Alegre, se não estou enganado. E claro, aí tem novamente essa questão de puta, você vai montar no sul, lá no sul, na verdade, cara, precisa ter essa linha de transmissão muito bem definida e estruturada para que não tenha problema lá, né? Exatamente. Porto Alegre tem problema de enchente, por exemplo. Imagina você tem um data Bom, center. verdade. Né? Verdade. Enfim, tem algumas questões de administração pública que precisam ser observadas, né? Mas que esperamos que essa grana prevista aqui, isso é uma meta, né? Não é uma realidade ainda. De 2 trilhões ajude nesse tipo de desenvolvimento. Imagina o quanto isso também pode ser benéfico para o Brasil, porque o que tem de empresas que nós conhecemos que, vou subir uma aplicação nova, um serviço novo, cara, joga em Verdinha. Cara, tem muito, por mais que tenha ainda aquela coisa da preocupação, da LGPD, do dado tá lá, tá aqui, mas, cara, no fundo, por uma questão de custo, cara, joga lá e vamos assumir um risco, né? Sim. Então, isso pode ser muito interessante, de fato, por essa perspectiva também de trazer negócios para cá, né? E não é só o Brasil que está na jogada, né? Tem, uma notícia da Infomoney, Chile também está no radar, Colômbia também está no radar. Então, vai suprindo as necessidades com pontos estratégicos, né? Imagina a latência no Chile para poder pegar Porra, maravilha, né? Requisições por lá. Maravilha. O problema é passar a fibra por cima das cordilheiras. Tem que passar essa fibra. Cara, você sabe que uma coisa que pelo menos eu não sabia, tá? Que hoje todo o cabo da internet chega por Fortaleza, né? Sim. Sério? Submarino. Chega por Fortaleza. Só, cara, se tiver... E o ano passado teve acho que tava tendo uma construção próxima da onde chega os cabos, cara, que tava todo mundo em pânico, porque poderia impactar diretamente, cara, a internet do Brasil. Caraca, é verdade. E aí parece que agora tem um projeto para chegar um outro cabo no sul do país. Mas, cara, olha que coisas... Aí, ó, galera do sul, se vocês tentarem se separar, vão se fuder, vão ficar sem internet. Vão ficar offline. Mas, cara, ó, agora, falando de maneira pragmática, né? Quando a gente vê o mundo com uma guerra comercial entre as duas maiores potências, inclusive visando tecnologia, tarifa para lá, tarifa para cá, cara, eu vejo com muito bons olhos o Brasil correndo por fora, porque o Brasil tem vocação e porte, cara, para ser um sítio secundário de outras empresas grandes, inclusive, para manter esse tipo de estrutura aqui, né? Então, eu acho que é um momento, inclusive, muito propício para isso, né? Porque as empresas estão reavaliando onde elas vão fazer os seus investimentos, onde elas vão se posicionar nessa reorganização mundial que está acontecendo. Então, acho que o timing foi bom, principalmente, né? Tem esse fator, tem um fator que já tem se falado já, acho que desde o ano passado, que é o tal do nearshore, né? Que, ou seja, começar, ao invés de você ter as fábricas que hoje ainda estão na Ásia, você trazer as fábricas mais próximas do headquarter, né? Então, o Brasil, a América Latina, nesse sentido, para as empresas americanas,
tá muito propício, né? Então tem esse movimento também, e agora, enfim, no cenário atual, acho que essa questão mais forte ainda, né? Vamos torcer para que dê certo. E que se converta em custos mais baixos de cloud, né? Exatamente. Porque hoje, às vezes, você evita a AWS São Paulo, por exemplo, por custo. Exatamente. Puramente por custo. Cara, pegando esse gancho, o que eu tenho escutado de exatamente várias empresas com esse processo de fazendo um trabalho de trazendo o workload da nuvem para on-premises, cara, não são poucas. Ontem, inclusive, eu estava conversando com uma empresa grande que estava nesse movimento, porque, de novo, bate no custo. É uma empresa do setor financeiro que, obviamente, tem que ter o dado aqui na AWS São Paulo e, cara, tá ficando proibitivo. Então, Sim. os caras estão fazendo um movimento de trazer para dentro de casa. É insustentável, né? Gastar, sei lá, $100 mil por mês com cloud, cara. Vamos abrir um parênteses sobre esse assunto aqui. Inclusive, eu vou deixar um card aqui em cima, que a gente fez um episódio, inclusive, falar disso, sobre por que as empresas estão voltando pro DC. Então, se você quiser entrar mais no detalhe, ouve esse episódio aqui que foi muito bacana. Mas eu acho que a gente acabou um pouco com aquela lua de mel da nuvem. A gente está sendo mais pragmático, né? Mas por que eu acho que isso aconteceu? Muita gente foi no hype. E vamos para a nuvem, sem de fato modernizar o que iria para a nuvem, né? E, cara, nunca foi segredo para ninguém que usar a nuvem da mesma forma que você usa o data center é mais caro. É data center de luxo que você controla via API, né? Mas, inclusive, no começo, você que é gestor há um pouco mais de tempo, o cloud sempre foi mais... A diferença de preço do cloud para on-premise era gritante? Não era gritante, mas sempre foi mais caro. Então, se você... O cloud mais caro. O cloud mais caro. Então, se você tem capacidade ociosa na nuvem da mesma forma que você tem no DC, porque no DC você tem custo afundado. Você compra aquela máquina e, cara, ela vai ficar ligada se tem um poder de processamento que está lá. Na nuvem, você paga pelo que você processa. Então, se você for manter a mesma capacidade de processamento que você tem no DC ociosa na nuvem, ela vai ficar mais cara. Porque você tem custo de operação embutido nisso. No DC você já está com aquele custo pago. Você tem que manter aquilo de qualquer forma. Dá previsibilidade, né? Exatamente. Aí, o que aconteceu? Muita empresa e muito gestor de tecnologia falou, cara, vou pegar o que eu tenho no data center e vou para a nuvem que eu preciso ser moderno. Só que levou do mesmo jeito. Levou as mesmas máquinas, levou as mesmas aplicações, os mesmos monolitos. E não rearquitetou a sua empresa para fazer o bom uso da nuvem. Não tem elasticidade, não tem escala, entendeu? E aí você ingessa aquele workload lá, às vezes com capacidade superestimada de processamento. Cara, a conta chega, entendeu? E aí você entra num lockdown, porque é caro modernizar a aplicação, é caro manter a nuvem. O cara fala, bicho, não vou modernizar isso tão cedo, não vem para o data center. É uma decisão racional, né? Assim como eu acho que é uma decisão racional você criar uma aplicação nova e que já seja cloud native, que você vá para a nuvem e que você não crie mais recursos no data center para ter um custo absurdo de investimento inicial. O problema principalmente quando a gente compara data center com nuvem, tem um problema aqui fiscal também, principalmente para as empresas que são de capital aberto. Porque a nuvem, ela entra como um custo de operação, ela entra como um custo de continuidade do negócio, que a gente chama de OPEX. Então, é o custo que você tem que ter para manter a empresa. Quando você fala de data center, você tem que fazer um investimento muito alto inicial para adquirir servidor, etc. Isso entra como investimento, isso entra como CAPEX. E tem destinos contábeis diferentes. Então, o CAPEX ele vai se amortizando e ele vai se depreciando na linha do tempo. E aí você tem um custo de operação mais baixo, né? Isso para empresas que, por exemplo, precisam apresentar para investidores que tipo de destino que ela está dando para o seu dinheiro, para o investimento, você manter uma nuvem, você vai dizer que a sua operação está mais cara. Para você manter a empresa, ela está custando mais caro.
quando você fala que vai investir no data center, parece que você está investindo no crescimento da empresa. Então, tem esses detalhes também contábeis que fazem muita diferença quando você fala. Tudo sai do mesmo bolso, né? O mundo corporativo é um grande teatro, né, cara? É. É impressionante. Tem que jogar o jogo. Mas eu acho que para empresas pequenas, talvez até médias, o cloud ele era mais acessível também, mais fácil de ser. Ainda é, eu acho. Ainda é, eu acho. Ainda é. Porque existe uma aura obscura sobre uma infraestrutura on-premise, né? Sim. Pô, eu preciso de um contrato milionário, eu preciso de um E- Zezinho me vendendo o serviço lá na minha empresa com cartão de visita, sabe? E você paga muito caro para manter a operação disso, né? Então, você vai ter que ter suporte 24/7, você vai ter gente que te atenda, você tem que ter monitoria, ainda mais se você estiver falando de fato em ter um colocation, ter uma máquina tua lá, cara, travou, tu vai ter que mandar um cara ir no DC e apertar o botão do reset, entendeu? Dependendo da empresa, tem que ter um site de contingência, né? Então, Isso, exatamente. Mais Disaster fácil ter um recovery. Dellzinho no terceiro andar ali, com sulfite, não desligue. Quem nunca viu, né? Quem nunca viu? Não desliga essa máquina e tá lá um TeamViewer. Muito bem. Acho que foi bom o papo sobre data center. Tomara que vingue, né? E que eu esteja vivo para ver. Até lá. Vai estar, cara, a obra tá todo vapor. olha, parece que já tem uma medida provisória, né? Que o governo já lançou, acho que vai para análise pública, né? Para discussão, análise e tal, mas parece que, cara, o governo tá de fato querendo colocar esse projeto para frente, porque, pô, pode trazer muito investimento no Brasil, né? Sim. Pode ser muito interessante de fato. Eu espero, só sinceramente, que isso não mude com o governo, né? Com a gestão, porque isso deveria ser um plano de Estado, não um plano de governo. Verdade. Concordo. Espero que isso não mude e que todos, independente de direita e esquerda, entendam que isso é importante para o nosso desenvolvimento, né? Essa é boa aqui, hein, para a gente comentar. Lá vem. Saiu uma pesquisa do SERPRO. Eu vi essa matéria no site. Deixa eu deixar as fontes, né? Essa do DC eu peguei na Veja e você pegou de uma outra fonte, né? Infomoney. Na Infomoney. E também tá na Neofeed também. Tá no Neofeed. Saiu hoje na Neofeed. Beleza, eu vou deixar as fontes na descrição para quem quiser mais detalhes, tá? Esse aqui eu peguei de um site chamado Convergência Digital, mas a fonte dele é uma pesquisa do SERPRO. Essa pesquisa é bem bacana, eu já tinha visto em outros anos, que é uma pesquisa sobre atividades de tecnologia da informação no Brasil. O SERPRO é um órgão de tecnologia da informação aqui do estado de São Paulo, e eles fazem algumas pesquisas sobre profissões, sobre quantidade de vagas, remuneração e que tipo de atividade que está tendo. É uma pesquisa bem interessante, eu vou deixar o PDF dessa pesquisa desse ano aqui na descrição, mas o que o site destacou, que ele observou das informações dessa pesquisa, é que o salário médio do profissional de TI no Brasil tem crescido em média 6,4% ao ano desde 2012. Então, de 2012 a 2025, em média, o salário médio de TI tem crescido para 6,4%. E esse valor médio chega em 2025 a R$ 7.600. Antes de eu pedir para vocês comentarem, eu, como um bom nerd de exatas, achei a notícia um pouco tendenciosa, porque se você fala que teve um aumento médio de 6,4%, isso parece alto, mas você tem que descontar a inflação disso, certo? Sim. Aí eu fui calcular aqui, entrei no site do Ministério da Fazenda e peguei os dados da inflação média anual desde 2012, né? E a gente teve anos com a inflação mais baixa, até de 3%. A gente teve alguns períodos ali, 2021, 2015, que chega a quase 12%. Então, a média da inflação
de 2012 a 2025 no Brasil é de 5,8%. Então, se você parar para pensar no aumento real que teve da carreira de TI, Não chega a 2%. não chega a 2%, né? Claro que muitas profissões provavelmente devem ter ficado até abaixo da inflação, né? Deve ter perdido poder aquisitivo ao longo desses anos, né? Mas não chega a ser um aumento tão expressivo assim, né? Cara, É que se você... É duro falar de dentro da bolha, assim, né? Mas olhando para o mercado de desenvolvimento no geral, é muito claro que os salários aumentaram desde então. Cara, isso aí é uma certeza que se tem, sabe? Tanto que era muito comum, até hoje ainda acontece de... Poxa, se eu quero um aumento salarial expressivo, eu faço o famoso pular de empresa. Vou pulando, até atingir o objetivo. Mas, inegavelmente, durante a pandemia foi onde o boom rolou, né? Não à toa a gente teve tanto cursinho. Era chutar uma árvore, caíam 6 professores prometendo dev sênior em 2 anos, ganhando 15 mil reais. É. Porque os salários realmente, para esses profissionais de senioridade mais altos, estavam mais altos. cara, o que eu tenho notado, até... Eu nunca tinha visto esse estudo, tá? Mas olhando um pouco da perspectiva de profissionais na área de dados, cara, os salários estão bem inflacionados, eu diria, cara. Engenheiro de dados, cientista de dados, eu diria que está quase o dobro. A média seria o dobro dessa faixa, entendeu? Aqui, a pesquisa ela pega todos os profissionais de tecnologia, né? Mas não tenha dúvida que se a gente fizer um recorte só da área de dados, esses caras estão na crista da onda. É o elefante branco, Sim. é a cereja do bolo Sim. que todo mundo procura no mercado atualmente. Né? Profissional de dados, eu tenho a impressão também que pessoas que conhecem nuvem também, acho que estão também num patamar de salário também alto, porque é uma profissão relativamente nova, me parece que não tem tanta gente que conheça a nuvem bem, né? E, obviamente, os poucos que conhecem, cara, também estão com seus ganhos também bastante relevantes. Então, por isso que, assim, me chama um pouco a atenção, porque, claro, aqui eu tô olhando mais pela ótica da área de dados. E realmente, a área de dados, cara, eu diria que é quase o dobro. Durante a pandemia foi um momento fértil financeiramente falando, né? Porque as empresas precisavam urgentemente de desenvolvedores. Quem já estava no mercado, cara, sucesso, eu vou surfar essa onda agora e vou pegar uma grana. E aconteceu com muitas pessoas. Eu me incluo nisso. Então, todo mundo saiu ganhando uma grana alta. Teve um outro evento, eu vou até pegar tô pesquisando aqui enquanto falo com vocês, para pegar o ano exato. Que a gente teve um fenômeno de acréscimo de salário muito alto também. Muito por conta da taxa de juros no Brasil. Eu vou explicar por quê. Isso foi em 2020. De 2019 e 2020. A gente estava com uma taxa Selic que hoje está em 14,75, de 2% ao ano no Brasil. Foi a taxa de juros mais baixa desde quando a gente registrou isso, que foi em 1986. Eu não sei tudo isso não, viu, galera? Eu tô com o ChatGPT na mão. Pede a fonte pro ChatGPT. Não, tá aqui, tá a fonte. Agora ele dá a fonte aqui. É relativamente seguro. Mas, olha, a gente teve 2% ao ano de 19 e 20. E o que aconteceu nesse momento no mercado? A gente tinha muito venture capital rodando. Cara que tinha dinheiro. E o cara que estava acostumado a ser rentista no Brasil, como hoje, o cara sem esforço e sem nenhum risco, rende a grana dele 15% ao ano, e o cara tava com 2%. Esse cara precisava arrumar uma forma de botar esse dinheiro para girar, esse dinheiro para render. Começou a rolar muita grana de investimento anjo, série A, série B, série C, de startup acelerada, etc. E esses caras tinham que queimar a caixa para fazer a empresa crescer. Cara, todo dia eu perdia um desenvolvedor, um arquiteto, para alguém que estava indo para uma empresa acelerada, etc. E o que aconteceu nesse momento? O cara era dev pleno, o cara falava, cara,
eu te dou 50% de aumento, você vem como sênior. E aí a gente está colhendo fruto disso até hoje, porque você vai muitas vezes lidar ou contratar um cara que ele é sênior já na carteira, ele tem salário de sênior, mas ele performa como pleno, porque ele não teve o tempo de amadurecimento necessário para ser um sênior. Ele passou a sênior por mera negociação salarial e escassez de pessoas no mercado, né? Então, me surpreendeu nessa pesquisa que esse aumento não tenha sido ainda maior, porque nesse momento de dinheiro caindo a rodo na mão de startup, cara, os caras tinham dinheiro e saiu catando profissional e promovendo e jogando dinheiro na mão dos caras. Então, esse período me fez acreditar até que esse valor tinha sido maior. O contrário está acontecendo quando esfriou o mercado, né? Que a gente teve a onda aí de pós-pandemia de layoffs. Sim. Né? Não odeio esse nome. E aí agora a gente está vendo galera que estava com salário super alto aceitando salário mais baixo, porque... né? E eu acho que até depois da Selic de hoje, cara, esse movimento vai continuar no Brasil em particular, cara. O dinheiro tá caro, né? Tá caro. Eu tenho a impressão também que a área de tecnologia se tornou muito cara nos últimos anos, né? Nuvem, plataformas, os caras estão pagando provider em dólar, cara. Dólar 5 e pouco na hora de faturar. Exato. Como que você vai manter isso? Não, isso é um negócio complexo, cara. Você tem uma receita em reais e você tem um custo em dólar. Cara, essa conta não fecha, né? Então isso me faz pensar que a área técnica já ficou muito cara e a gente discute, né? A gente já teve discussões aqui, inclusive, que infelizmente a área de tecnologia ainda é custo, né? Você não olha a área de tecnologia como investimento, é custo. Não era de gerar receita. E aí, cara, na hora do aperto, os caras vão olhar para onde vai cortar custo, né? E aí, por isso que também, de novo, que foi o que a gente acabou de falar, essa preocupação e esse movimento de algumas empresas começando a voltar a trazer workloads para dentro de casa, porque para fechar a conta. Sim, e posições deixando de existir também. Hoje, cara, se você procurar vaga de QA, sorte sua se você encontrar alguma. E se você acha um profissional sênior, não vai ter júnior de QA, por exemplo, de testes. Não acha, cara, não acha, sabe? A pessoa que tinha o papel que é conhecido como, sei lá, coordenador ou qualquer outra coisa, ele tá fazendo N papéis diferentes. Porque não faz sentido mais você ter um coordenador, um agilista, qualquer coisa. Tinha uma posição chamada Agile Coach. Agile Coach. Cara, isso aí começa, tipo, gente, vamos enxugar. Faz parte, você começa a otimizar a operação, né? E o que eu sempre digo para as pessoas que eu faço algum tipo de mentoria, etc., cara, nunca dependa de uma perna só para chutar uma bola. Nunca, né? Então, por exemplo, o cara que se especializou em testes, etc., esse cara tem que ter conhecimento de programação e hoje ele poderia ser um dev já com uma especialidade em testes, né? Sim. Porque isso passa a ser responsabilidade do desenvolvedor. Sempre foi, né? E sempre deveria ter sido. O cara que é só arquiteto de soluções tá com a corda no pescoço também. Tá com a corda no pescoço, sem dúvida nenhuma. E era uma posição concorridíssima. Era caríssimo. Exato. Você tem um arquiteto, cara para arrastar caixinhas lá no meio. Exato. E, eu senti uma cutucada aqui, hein? Deixa eu aproveitar, pegar esse gancho. E aí, uma outra reportagem que eu vi no aplicativo da Startase foi o Satya Nadella, acho que deu uma entrevista recentemente, falando que 30% do desenvolvimento de código está vindo via AI generativa. E aí, só pegando esse gancho que a gente está falando, né, de algumas pessoas, quer dizer, alguns você não consegue achar e outros estão desaparecendo. Então, ele está falando, né, tanto ele, acho que o Zuckerberg também falou que, cara, grande parte do desenvolvimento que eles estão fazendo dentro de casa já está vindo da AI. Então, ou seja, algumas funções, de fato, também vão deixar de existir por conta... Eu sei que é duro falar isso, alguns vão ganhar produtividade, mas outros... Vão deixar de existir. Vão deixar de existir, inevitavelmente. Cara, em grandes revoluções, assim, sempre saem mortos e feridos, né? Não adianta. Toda vez que uma grande tecnologia avança dessa forma. E aí é um ponto importante que eu tenho
discutido e conversado tanto com o cliente, com parceiro, enfim. Claro, nós estamos num hype da AI generativa, todo mundo está falando, todo mundo quer usar, mas eu tenho a impressão que ainda tem pouquíssimas coisas de fato que estão sendo implementadas e que gerando algum resultado. Agora, eu vejo que na área de tecnologia em si, cara, aí sim você tem ganhos muito interessantes. Então, eu vi, por exemplo, num artigo saiu no início desse ano aqui, o MIT fez um artigo falando das tendências de 2025 e um dos tópicos era falando que esse ano aqui seria o ano de começar, de fato, a gerar os primeiros resultados, o primeiro ROI dos investimentos em AI generativa. Que as empresas iam começar agora com mais afinco nesse sentido, mas na área de tecnologia, então ele cita lá o Goldman Sachs, parece que ganhou 30% de produtividade por conta do uso de AI generativa na área de tecnologia. E acho que tem um outro caso que eu vi o ano passado, que acho que o Mercado Livre também tem um histórico também, assim, que aumentou 30% também da produtividade do time também usando AI dentro de casa. Então, ou seja, eu vejo que na área de tecnologia, sim, você tem, cara, muita coisa sendo feita usando o Copilot ou qualquer outra coisa e, de fato, te ganha, gerando um baita de um ganho. Mas talvez nas outras de negócio ainda está engatinhando porque é questão de dado, é questão de definir o problema que quer resolver, definir o modelo, enfim, tem outras questões. Lá é incentivado, cara, o uso. É incentivado. Os caras estão empurrando praticamente AIs para cima do pessoal. E ajuda, cara. Quando você sabe utilizar, ajuda. Então, por exemplo, eu acho que a que faz toda a diferença no dia a dia é o Gemini lá, do Google. Porque, cara, ele transcreve as reuniões. Você não precisa mais ficar fazendo pauta de reunião ou catando milho ali. Sabe, no fim da reunião tá lá a transcrição. Cara, bonitinha. Isso chegou num ponto que eu não sei como a gente viveu sem isso até hoje. E é muito bacana, porque são equipes multiculturais, né, da América Latina toda, então ele transcreve tanto em português quanto em espanhol, ele te dá o resumo. Cara, o tanto de tempo que isso te salva, sabe? Às vezes você tá numa reunião de 50 minutos, esqueceu o que o cara falou de importante lá no minuto 15, tá lá, a notinha perfeita. Exato. Eu não sei como a gente... Não adianta, cara. Sem dúvida. E para código, cara, assim... Eu sempre disse isso e nunca soube expressar muito bem isso, mas eu acho que a gente faz tanta coisa de forma mais moderna hoje já na TI que a gente perpetuou a codificação de uma forma tão artesanal por tanto tempo, quase como se fosse uma arte, assim, como se fosse uma entidade que... sabe, um culto ao código, sabe? Que no fim, cara, é uma commodity, né? Eu acho que a maneira de pensar e desenvolver a aplicação é insubstituível. Acho que a gente vai ter que sempre ter o programador, o arquiteto, o cara que pensa em como desenvolver e resolver um problema de negócio através de uma aplicação. Esse né? é o ponto, cara. Finalmente chegou no ponto em que a maioria dos desenvolvedores estão chegando à conclusão. Eu não sou pago para codificar. Isso. Eu não sou pago para ser pedreiro de código. Eu sou pago para resolver um problema, cara. Cara, se a gente pensar que para você escrever um software, a gente tinha uma forma tão artesanal que você tinha que apertar letra por letra do código. Claro, tem os bootstraps, você tem lá as IDEs que te ajudam, etc. Mas, cara, era literalmente isso. E se você segue, de fato, se você é um bom programador, você trabalha com clean code, etc. Se você trabalha com design patterns, é escrever basicamente a mesma coisa sempre, sabe? A IA pode fazer isso para você de uma forma mais eficiente e que você vai ter um copiloto, literalmente, para fazer isso. Cara, isso demorou para acontecer, na minha opinião. E é a sua experiência que vai dizer se aquele código tá bom para continuar exatamente da forma como ele foi cuspido ali, ou se eu preciso fazer algum ajuste fino. E o que acontece, cara? Às vezes você tá trabalhando com código, você precisa escrever um teste para aquele código em específico. O Copilot te cospe um teste ali meio duvidoso, sabe? Mas, cara, você aproveita aquilo. Te economizou tanto tempo, sabe? Exato. Te economizou escrever coisas, sei lá, 10 minutos de pensamento ali. Como que eu vou dar um nome para esse teste? Exato. Não, tá aqui, ó. Isso. Mas eu tenho a impressão que
tem muito desenvolvedor que vai ter que mudar o mindset, cara, porque o cara ainda não consegue exatamente ainda correlacionar, puta, que problema de negócio eu tenho que resolver baseado numa aplicação. Tem muito ainda que o cara olha, puta, o que eu preciso fazer o código? Esse cara vai dançar. Esse cara vai dançar. Ou ele vai dançar, ou ele precisa procurar locais de trabalho em que isso é priorizado. Sabe? E que vai ser cada vez mais escasso. Restrito. Sim, vai ser cada vez mais escasso, mas pode Aquele cara que tá encontrar. acostumado a pegar tudo especificadinho com o card no É Gira. isso. Pegar especificado, Entendeu? escrever código, cara, isso aqui, a IA vai fazer isso pra ele. Inclusive o Gira tem uma AI que faz isso. Então, Tá embarcado. É exatamente isso a questão. É esse perfil de dev que o cara também tem esperando qual que é o card que ele tem que ver lá no Kanban dele no lá. Kanban dele para ele começar a desenvolver, entendeu? Ele não consegue olhar, puta, mas que problema eu tô de fato resolvendo para eu codar, né? E aí, obviamente, cara, com a evolução que está acontecendo na AI, cara, esse cara, se ele mexer, ele vai perder Exato. espaço. se ele quer fazer só o manual, se ele quer fazer só o braçal, cara, quantas vezes a gente criticou em empresas e até no podcast aqui várias vezes, o cara que é apertador de botão, né? Tem cara que tem orgulho de ser, só chegar lá, cara, abre o ticket pra mim dizendo isso, o cara não precisa pensar e executa uma ação. Esse cara, acabou, filho. Acorda pra vida, porque a operação vai ficar cada vez mais enxuta, mais eficiente e vai valorizar os profissionais que sabem tomar proveito disso, né? Então, galera, você que tá ouvindo a gente, se você é esse cara, abra o olho. E com esses cortes de custo e tudo muito caro, quantos problemas não foram criados durante esse tempo todo que agora vai passar a faca pra Com geral? certeza, cara. Vai vir muito forte. Muito porque- problema nem existia, cara. Foi inventado lá, às vezes, pra ter uma pessoa que resolvesse. Exatamente. Eu gosto muito daquela frase que diz que você não vai perder o seu emprego para IA, mas você vai perder seu emprego para alguém que sabe usar IA. É. Então, vamos Chegou acordar. num nível que não adianta você Não ser adianta. ateu de AI, cara. Você precisa... É seu amigo, bicho. Ateu de AI, gostei do termo. O negócio é seu parceiro, cara. Exatamente. Use da melhor forma. Exato. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. Aproveitando que a gente está falando sobre IA, eu vou emendar a próxima notícia aqui. Já, a gente está falando de dev, etc. Se não caísse em AI, a gente tava lascado. Ah, cara, hoje você abre qualquer coisa é IA, né? A OpenAI... peraí, eu já falei a fonte da anterior, né? Já. Então aqui, ó. Opa. Eu vou deixar o link da pesquisa do Serpro aqui pra galera, tá? Notícia da Exame. OpenAI está perto de fechar acordo para a compra da Windsurf por 3 bi. O que é o Windsurf? Que é um Windsurf. A Windsurf é uma IDE, uma startup de uma IDE baseada em A. Você já ouviu falar numa coisa chamada Vibe Coding? Só ouvi por cima, não me aprofundei ainda. Antes eu vou fazer É você codar ouvindo um chill hop? tipo um chill out. Chill out. Eu vou primeiro fazer uma observação interessante aqui. O que eu acho interessante dos copilotos de produtividade para código é que eu acho que essa porra vai salvar a gente do no-code finalmente. O no-code, low-code vai, de fato... A IA vai fazer o que o low-code não faria. Eu acho. Não acho, não. Por que você não acha, Arthurzinho? Porque o low-code ou no-code, ele se vende como uma paradinha de clique e arrasta.
certo? Uhum. Que é facilidade, cara. Pô, eu quero fazer o site do meu aniversário, eu vou lá, eu clico e arrasto. Não, para isso tudo bem, mas o problema do no-code não é aí. Para fazer isso aí, beleza. Né? O problema do no-code é o cara que o vendedor do... Tem o meu e-commerce no WordPress, que eu paguei R$1.500 pro Zezinho da esquina fazer, ele me entregou. Agora eu quero integrar isso com o WhatsApp. Quero que ele mande pro meu cliente lá um WhatsApp. Cara, se ele tiver um low-code sei lá, de um provider tipo um Twilio que faz isso, Não, beleza. sucesso. Sim. Para Pra pequenas... que ele vai aprender PHP numa AI? Mas aí ou não pegar o Mas aí bloco não de é código? low-code. Aí é plataforma. Você tem uma plataformazinha ali que te entrega um site. Beleza. Eu acho que para isso sim. Tipo, é o configurador, né? O no-code que eu falo é plataforma que o cara chega para vender na tua empresa e diz que não, eu vou portar o teu sistema de venda e teu financeiro e você não vai escrever código. Seus desenvolvedores vão só arrastar a caixinha. É esse aí onde mora o problema, entendeu? Mas para uma plataforma e um SaaS que você configura e te entrega um produto, porra, maravilha. Mas eu não considero muito low-code e no-code, entendeu? Ah, é sim, pô. Pô, senão tudo você poderia fazer com código. Tudo é crude no final. Velho. Pô, Tuzinho, isso dá um corte. No fim é tudo crude. No final é tudo crude. Normalmente só o cru, né? Exato. Exatamente. Mas voltando à notícia, o Windsurf é uma IDE, uma plataforma. Meu amigo Fabinho Martinelli, abraço Fabinho, é entusiasta dessa parada, onde você programa com prompt. Você não escreve código. Você vai dando ordem para a máquina e ela vai gerando código do teu lado. Esse é o Vibe Coding. Então, o Vibe Coding é, faz aí para mim uma tabela assim e uma classe que faz isso, isso, isso. Você não põe a mão no código. Você só pode usar prompt. Esse é o Vibe Coding. E o principal é o Windsurf, que a OpenAI vai comprar por 3 bi. Mas é aquela compra predatória? Eu quero fazer o que você faz. Sai do meu caminho? Eu acho que não, porque eu não entendo muito do processo como funciona o Windsurf, mas acho que você pode usar qualquer modelo dele. Ele não concorre, você escolhe qual modelo que você quer e ele tem meio que uma engine ali que vai processando e gerando esse código. Posso estar errado, tá? Será que o que me vem em mente aqui será que esse movimento da OpenAI é para tentar tirar esse gap que a gente acabou de falar, de, puta, se eu quero, pensando em código, eu preciso programar, eu preciso, não programar, mas eu preciso usar um Copilot para analisar um código, para fazer uma mudança de código, ou Anthropic, que eu não sabia que era tão bom quanto. Talvez, será que o movimento da OpenAI não é talvez esse de, puta, vou comprar essa startup porque eu tenho esse gap e tem um mercado interessantíssimo aqui que eu posso explorar. Eu acho que faz total sentido. Eu acho que a OpenAI ela já se consolidou como a empresa que tem os melhores modelos, né? Em tese. Pelo menos ficou na cabeça das pessoas o ChatGPT como o carro-chefe de inteligência artificial. E pelo que a gente vê de evolução do roadmap da própria OpenAI, agora eles têm aquele agente que faz automação no seu próprio PC, etc. Eu imagino que eles estejam procurando alternativas de aplicação da inteligência artificial que não seja só o chat, né? Então eles criaram o Sora para vídeo, né? Tem a nova engine de foto agora que é absolutamente bizarra de boa. Demora, mas é boa. Demora, mas é impressionante, cara. Cria foto, assim, o negócio é impressionante. E aí agora eu acho que eles estão querendo pegar aí um acelerador para entrar nesse mercado de produção de código, né? Que hoje é dominado pelo Claude da Anthropic, né? Que é o mais utilizado aí no famoso Vibe Coding. Não, e aí traz algo mais relevante de fato, né? Porque, bom, você pensa na parte técnica de que a gente estava falando aqui, eu tenho uma aplicação super antiga, numa tecnologia
já ultrapassada e tal, e eu preciso modernizar isso. Puta, de repente usar essa engine para ajudar a acelerar isso, cara, isso tem um puta de um valor. Sem Um dúvida. baita de um valor. Então, eu acho que é por isso que não... Inclusive, é por isso que não vai contra o low-code, no-code, que você tanto detesta. Eu vou te dizer o porquê que eu acho. Você tem razão em questionar isso. Porque a ideia do low-code, no-code que você trouxe, me corrija se eu estiver errado, é que uma pessoa sem conhecimento técnico aprofundado consiga, por exemplo, reduzir custo fazendo uma migração de um legado para algo moderno. Não foi por esse lado que eu fiz a observação, mas é um aspecto interessante ver. Esses prompts que cospem código, eles são bons, mas por agora, pelo menos, é necessário que uma pessoa técnica pelo menos passe o olho por cima, cara. Você tem que saber o que está sendo cuspido ali. O negócio pode funcionar de primeira, e na maioria dos casos funciona. Às vezes não da melhor forma, mas funciona. Mas se uma pessoa com experiência passa o olho ali e confirma que aquilo tá certo ou não, e é comum fazer correções, tá? No Copilot mesmo é normal isso acontecer. Sim, você tem razão. Eles não são equivalentes. A IA e o low-code e no-code, eles não são equivalentes. Não têm o mesmo propósito. Mas por que eu digo que talvez eles salvem a gente do low-code e no-code? Pelo apelo comercial que o low-code não tem. Quando o cara chega na porta e vai falar com o seu CIO, com o seu gerente de desenvolvimento, gerente de arquitetura, o que ele vai falar? Eu vou te dar produtividade. Aquele que o seu dev demora um mês, eu faço arrastando 2, 3 caixinhas e tá pronto. Eu acho que a IA vai ajudar a gente a ter produtividade para a gente estar muito perto, inclusive de fazer um CRUD com IA, com o desenvolvedor, tão rápido quanto esse cara diria que faria num low-code, no-code. Então a gente enfraquece o argumento. Não que eles sejam equivalentes, mas fica menos sedutor do ponto de vista executivo, entendeu? Sim. Eu acho que isso ajuda, vai nos salvar um pouco desse argumento de vender o low-code no code pela ineficiência da TI, entendeu? Entendi. Um bom ponto. Perdi no argumento. É isso aí. Não, mas o teu ponto faz muito sentido, porque eles não são de fato equivalentes. Sim. O low-code não faz o que... E a IA não faz o que faz o low-code e vice-versa, né? E de qualquer forma, nos dois tem uma variável em comum aí, que é o ser humano, né? Que ele vai aplicar a lei de Parkinson, cara. Qual é a lei de Parkinson? Ele vai arrastar isso pra fazer no último momento. Exatamente. Se você me deu uma semana pra fazer, eu vou fazer no final dessa uma semana. Isso, exatamente. E antes disso eu vou aprender o solo de guitarra. Exatamente. Isso é verdade, tá? Lei de Parkinson tem artigos aí. Pode pesquisar. Sério? Lei de Parkinson. Não sabia. Pô. Qual o fundamento dele, sabe? Psicológico. Putz, cara, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu vou falar um monte de abobrinha e... Mas a gente tá aqui pra isso. A gente tá falando abobrinha desde que a gente começou Mas esse realmente, podcast. o ser humano, ele tende a esticar o negócio até o último momento, cara. Você falando isso, eu lembrei do meu imposto de renda. Exatamente, cara. A Receita não te dá até o final de maio pra fazer? Me dá. Final de maio, o que vai ter de nego instalando JVM em máquina Windows aí é coisa de maluco, cara. Exatamente. Bom, você que tá vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente tá colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar. vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações, também atuamos na frente de DevOps, para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io, e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia, que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show, velho. Só aproveitando esse gancho ainda, tema de AI, eu vi foi ontem, um Instituto Europeu de Tecnologia e Gestão da Suíça. Também eles fizeram lá as 5 tendências para olhar, e aí uma delas
eu já vi em outras fontes, mas eu tô lembrando dela que eu li recentemente, essa tendência das empresas usarem AI open source, que parece que é um movimento que tende a ganhar força, né? Ao invés de usar, sei lá, OpenAI, o Drop, que é usar o Llama, é usar o DeepSeek. Eu achei interessante esse movimento porque, de novo, né? Tem sempre essa questão do open source, das preocupações, mas ao mesmo tempo eu acho, principalmente na questão da AI, até li um outro artigo do MIT falando da preocupação, por exemplo, de propriedade intelectual. Então, você pega uma grande empresa, tem, sei lá, décadas de propriedade intelectual, você vai, usar um ChatGPT ou qualquer outro, que falam que você pode usar a versão paga, que vai garantir, mas sempre tem aquele receio. Então, eles estão usando um Llama da vida, baixando dentro de casa e aí rodando seus modelos de forma privada, né? Então, achei interessante isso porque me parece que é um movimento forte que pode... Sim, sim. Eu vou dar uma visão do que eu tenho vivido corporativamente recentemente, que a gente tem feito algumas experiências nesse sentido também, viu? Talvez eu não tenha o embasamento necessário para dar todas as informações, até porque é um assunto muito novo e poucas pessoas têm experiência suficiente para argumentar sobre isso, né? E, de fato, você consegue utilizar um Llama, o DeepSeek também é um modelo aberto que você consegue rodar até na tua máquina, no teu notebook, etc., para constituir um modelo privado, digamos assim. Qual que é o problema disso? No fim, é exatamente o que... Não é exatamente, mas é o equivalente ao que a gente fala de usar, por exemplo, um Kafka open source. Você tem muito problema de operação, muito overhead de operação, né? Então, quando você mantém um modelo privado, cara, você tem que trabalhar o retorno que esse modelo vai dar, você tem que trabalhar ferramentas de treinamento, se for uma RAG, um agente, você tem que ter um tracing, um traceability, onde ela foi buscar essa informação, que informação ela está oferecendo para quem, para você não ter vazamento de dados, você tem um controle de fato de quem acessa determinada informação. Então tem uma operação muito complicada. Fora isso, você tem o problema de que o modelo vem cru. Quando você trabalha com o modelo da OpenAI, por exemplo, cara, isso foi treinado com a internet, né? Então você tem um volume de informação gigantesco que você não vai ter. Você vai ter que treinar com os seus dados, com a sua informação, e isso vai te levar a um trabalho operacional. Você vai ter que ter gente de dados para fazer isso, vai ter gente para monitorar esse modelo. Mas sim, é uma alternativa, né? Hoje eu gosto mais da alternativa de você rodar os modelos gerenciados de maneira privada. Então hoje, por exemplo, isso já vai emendar com a próxima notícia que eu vou ler aqui, você tem condições de instanciar qualquer modelo, por exemplo, Gemini, próprio GPT-4, DeepSeek, etc., em plataformas gerenciadas, como a Azure, próprio Databricks, etc., que é um modelo que ele tem toda a persistência do dado que você joga para esse modelo e a memória do que ele vai usar como treinamento para ele e o response que ele vai dar para o usuário dentro da sua própria nuvem. Então isso não vai para a OpenAI, isso não vai para o DeepSeek, etc. Você usa aquele modelo e a infraestrutura fica na sua nuvem, é um modelo instanciado como se fosse um objeto, como um banco de dados, etc., dentro da sua própria nuvem. E aí você tem ali todas as ferramentas de benchmarking, de monitoria, etc., num modelo gerenciado. Muito parecido com o que a gente faz, por exemplo, com Kafka, em Confluent, etc., que você tem o modelo todo gerenciado, mas dentro de uma nuvem que é tua, né? O que é o mundo perfeito, né? Porque se você não oferecer isso pro cara, eles vão usar, eles vão pegar seu... Sei lá, o cara vai pegar seu código e vai pôr jogar em mar aberto isso. Lá. Ele vai jogar na internet pública. Vai. Né? E a internet pública vai aprender com o seu código privado. E aí é o grande temor, né? E assim, o grande temor, principalmente... como a gente já conversou aqui várias vezes, pensando no usuário final, que às vezes o cara não tem essa consciência, né? De que, cara, se ele pegar lá, sei lá, uma planilha que ele tem lá de cliente que a empresa investiu para captar, ele vai lá e joga no ChatGPT, cara, faz análise aqui para ver aqui os principais compradores, qual o ticket médio... Sem o conhecimento, cara, ele tá dando uma baita informação de e nem graça. precisa ir tão longe, cara. Se você for no GitHub, por exemplo,
GitHub global, público, e pesquisar API Key, a quantidade de API Key que volta, cara, É bizarro, né? é bizarro. Coisa que o cara que, em tese, teria experiência e expertise pra não fazer, faz. Pois entendeu? é. Tem um perfil, pena que eu não tive ideia de trazer esse perfil, mas se eu lembrar, eu vou Linkar. deixar nos comentários aqui do episódio. Mas tem um perfil no Instagram que esse cara ele fica investigando, fazendo perguntas para os modelos de informações que seriam sensíveis sobre empresas do mundo, assim. Então, tipo, o cara pergunta lá, o que você sabe sobre o processo do Google? E aí, os modelos já estão retornando informações que são sensíveis, que muito provavelmente foi de inputs de usuários dessas empresas que entrou na base de treinamento desses modelos. E agora o modelo eu já sei dessa informação, eu vou oferecer, né? Então, tem um problema de segurança aqui e privacidade de dados. Gigantesco. E não adianta ficar bravo, porque quando você fez a conta pra usar, você declarou que leu e concordou, cara. Exatamente. Tá lá, seu Não opt-in adianta. tá lá. Não adianta chorar. Não adianta. Né? Se você pergunta, por exemplo, todas as pautas, a transcrição dos episódios, tudo que a gente faz aqui no PPT, eu fiz um pipe ali com o Cree.ai, que é tudo gerado por IA, né? Então, resumo do episódio, títulos, etc., tudo gerado por IA. Então, a OpenAI sabe tudo sobre o PPT no Compila. Se você perguntar coisas específicas sobre os episódios do PPT, hoje ela te retorna. Da hora. Porque eu faço o upload da transcrição dos episódios, etc., porque isso tá no meu pipe, né? Para mim isso é bom, porque é público, né? Então, é uma forma de dar publicidade pro podcast. Agora, você imagina alguém fazendo isso sobre planilhas de faturamento de uma empresa? Que época cara. triste pra ser uma pessoa de governança e auditoria, né, cara? Meu Deus do céu. Pois é, exatamente. Não, outra coisa também, eu tava... Não lembro se foi um artigo de Harvard, enfim, recentemente falando que eu acho que 1/3 das drogas né, desenvolvidas pelos laboratórios já estão sendo baseadas em AI. Então, cara, é uma informação extremamente estratégica, sensível, né? O cara tá investindo ali bilhões de dólares ali por desenvolvimento de uma, sei lá, um câncer, né? Um diabetes, enfim. E se o cara não tiver um trabalho muito bem desenvolvido ali de segurança, compliance, o que pode, o que não pode, cara, isso, e se deixa aquilo vazar e alguém fazer uma pergunta específica lá e o modelo, né, o ChatGPT cuspir a informação, meu... E isso já dá um gancho aqui para nossa próxima notícia que eu achei bem curiosa. A OpenAI deixou de... Eu não entendi muito bem isso aqui ainda, eu vou compartilhar minhas dúvidas com vocês. Já dei a fonte da última? Sim, foi a Exame, né? Essa daqui é uma notícia do Tecmundo, não sei se foi a primeira publicação, mas a OpenAI volta atrás e não vai mais se tornar uma empresa sem fins lucrativos. Quando eu olhei, a primeira impressão que eu tive quando eu li essa notícia é: como assim sem fins? Como assim eles são sem fins lucrativos? E sim, eles são sem fins lucrativos, né? E acho que é até por isso que chama OpenAI, né? Open, que de open não tem nada, né? Mas enfim, existia aí a intenção deles deixarem de ser uma empresa sem fins lucrativos, mas desistiram porque o processo jurídico seria muito complicado. O Elon Musk tá com um processo em cima deles por causa disso, porque parece que no manifesto da empresa tinha lá declarado que tinha que ser uma empresa com propósito só de pesquisa, etc., né? E eles continuam, eu vou ler esse trechinho aqui da notícia, que continua de uma forma organizada que é muito semelhante com o da Anthropic e a XAI, que é o Elon Musk, Twitter, Grok, etc. Então eles vão ter um braço não lucrativo que continua como detentora da empresa, então o controlador é não lucrativo, mas ele controla uma unidade lucrativa, que será transformado em uma corporação de benefício público, entidade que pode capturar recursos
mas possuem um objetivo mais voltado para a sociedade. Bonito, né? Poético. O discurso bonito do... Como é que é o nome do Sam Altman, né? Que é o, Isso, o fundador lá. Era esse, né? Que a AI tem que ajudar a humanidade. Isso, vai ajudar sim. Por R$41,90 por mês aqui. Exatamente. Cara, Muito bom. a questão toda, assim, que eu fico sobre essa questão os caras acabaram de receber o maior aporte da história, acho que 40 bi, né? Acho que série C, série D, sei lá. Que foi até uma parte do governo americano, não foi? Putz, eu não sei, acho que o SoftBank acho que estava liderando, SoftBank né? é o maior, né? Imagina esse cara que tá botando 40 bi para uma empresa que é sem fins lucrativos, cara. Então, mas aí que tem, por exemplo, a Microsoft tem uma participação enorme na OpenAI. Tem, é o maior investidor. É o maior investidor da OpenAI. Cara, a OpenAI, e eu acho que aí que tá o pulo do gato, né? Talvez a OpenAI, como pesquisador e desenvolvedor do modelo, não tenha ali Porque eu acho que a gente brincou dos R$41,90, mas, cara, eu não acho que a assinatura de R$41,90 no mundo inteiro banca a estrutura da OpenAI. Né? Eles estavam... Uns meses atrás, o próprio Sam escreveu lá que eles operam no vermelho, assim, Sim. muito, assim, acho que é 5 bi de prejuízo. Então, que esse foi um dos frenesis em torno do DeepSeek, né? Que era muito mais barato para se executar. E aí que tá o ponto. Quem ganha com isso? Né? O investidor. Porque, por exemplo, a Microsoft, ela ganha pelo modelo da OpenAI na Azure. Então, ela tem a propriedade do modelo, você instancia lá, e é caro para um caralho você ter um modelo privado na Azure, por exemplo, para evitar o que a gente estava falando aqui no tópico anterior, né? Você tem um chat GPT corporativo, onde você vai transitar isso com segurança, etc. E aí ela usa toda a estrutura da Azure para te dar uma operação gerenciada de um modelo que foi criado por uma empresa que ela investiu, né? E aí eu acho que o investimento, pelo menos para a Microsoft, vem daí, né? Por exemplo, o Copilot, que você paga uma licença razoável junto com o Office, ele é baseado no GPT. Né? O Copilot, ele usa o GPT por trás. Então, a Microsoft bota o dinheiro lá, pega o modelo e transforma num produto que ela vende. Agora, SoftBank, por exemplo, que é só investimento, eu não sei de fato como é a tese de investimento deles. Pois é. Né? Essa é a grande pergunta para mim. Eu não consegui. Como é que a SoftBank vai ver esse dinheiro de volta? Aliás, acho que eu vi também, foi na Neofeed, cara, falando exatamente sobre essa questão, né, desse passo atrás que a OpenAI deu, né? E parece que até a SoftBank já tinha falado que talvez, se for isso de fato, eles vão reduzir o montante de investimento, não vão deixar de investir, mas vai reduzir o valor. Mas, de qualquer maneira, a pergunta que é, cara, esses caras que estão botando dinheiro, como é que eles vão monetizar esse dinheiro de volta, esses investidores? Sim. No caso de empresa que investe para obter a tecnologia como a Microsoft, a gente até entende. Aí agora, né? não, faz sentido. Agora, talvez, será que o SoftBank quer escalar para depois fazer um exit vendendo para a Microsoft, para outro player? Não sei. Se você sabe e se você tem alguma suposição, comenta aqui embaixo. Aliás, até um outro ponto curioso é que no início do ano, né, que teve um anúncio que foi a própria OpenAI com a Oracle, com o SoftBank, sei lá, acho que era 500 bilhões de dólares em investimento em data center nos Estados Unidos. E parece que... Brasil agora. Esse dia. Pois é. E aí teve um rumor que parece que a OpenAI ia começar a usar a nuvem da Oracle. Então, saiu um rumor sobre isso. E aí a Microsoft até não foi convidada nesse anúncio, que todo mundo achou estranho. E aí saiu um rumor de que talvez a OpenAI ia começar a usar a Oracle, o datacenter do Oracle. Então, e aí a gente não sabe muito bem como são esses acordos comerciais, né? Porque, por exemplo, hoje você vai no AI Studio da Azure, você consegue instanciar um Llama,
você consegue instanciar um GPT-4, você consegue instanciar um Gemini e você consegue instanciar virtualmente qualquer modelo disponível hoje dentro do AI Studio para rodar dentro da nuvem da Azure. Se você vai no AI Studio do GCP, no Google Cloud, você também consegue colocar o seu modelo do GPT-4, né? Então tem um acordo comercial de utilização do modelo entre esses caras, que claro, quem é investidor, sócio da empresa deve ter suas vantagens, né? Mas, por exemplo, a Oracle deve pagar muito mais caro para utilizar o modelo GPT-4 ou Gemini, mas ela oferece também na nuvem dela, né? E a Oracle tem um modelo interessante, que a Oracle oferece infraestrutura para você rodar dentro das máquinas pagando as GPUs e não o modelo inteiro gerenciado, sabe? Então é um sabor diferente que pode atender outro tipo de empresa, né? Uhum. Então, enfim, eu acho que a tendência, na minha visão, é que a OpenAI continue desenvolvendo modelos e que os investidores monetizem isso de alguma forma. Mas concorda que isso vai de encontro com... É uma contradição com a conclusão que a gente chegou na notícia anterior, deles estarem procurando outros mercados? Se eles vão continuar sem fins lucrativos, por que eles estão comprando a Windsurf por 3 bi? Pois é. Travou, não passou no caso de teste, Arthur. Não passou. Tá dando loading aqui. Explodiu, cara. Pois é. Cara, no fim, eu acho que nem eles sabem muito bem exatamente o que é um mercado tão São novo. bilionários caindo em papo de vendedor, cara. Essa é a real. Caiu um account manager lá no cara, os caras estão caindo no... Não sei, cara. Tá tudo muito confuso ainda. Tá um mercado muito nebuloso, né? Tudo muito novo. E eu fico muito feliz que a gente tá vendo essa evolução, viu, cara? Cara, nós estamos eu tô procurando enxergar isso mais como uma oportunidade no meio dessa confusão toda, né, de movimentos, cara, cada dia é uma coisa diferente e muita incerteza no geral, mas ao mesmo tempo, cara, tem uma oportunidade gigantesca aí que, estando atento, dá para explorar, né? Eu acho que tomara que sobre alguma coisa pra gente fazer no fim do... Sempre Isso sobra, tudo. cara. Sempre sobra. Pelo menos um code review ali, né? Alguma coisinha, cara. Code review. Putz, o Copilot faz um code review fofinho, cara. O bicho é bom, viu? Dá um adianto que... Boa, maravilha, né? PR nunca mais, vai cair direto no Copilot e já era. Mas é mesmo. Ele dá um baita de um adianto, cara. Excelente. Mas aí é que tá, é você aliar o seu dia a dia a isso, né, cara? Não deixar entrar na paranoia também. Se você cair na paranoia de que o negócio vai te substituir, você fica maluco, né? Não, cara, assim, todo mundo é substituível, né? Se você acha que vai ser substituído por uma IA, talvez você precise fazer alguma coisa diferente do que a IA faz. É um bom começo. Né? Ron, quem ainda não consegue fazer tudo pela IA e precisa de um apoio aqui para a adoção dessas tecnologias, falar um pouco de dados, como é que pode falar com a TechRom? Bom, eu posso deixar aqui depois o contato da TechRom, mas em linhas gerais a gente tem ajudado empresas nesse trabalho de organização dos dados, definição dessa questão que a gente já falou várias vezes aqui da integração de dados, que é ainda um desafio para muitas empresas. Então a gente ajuda nesse trabalho tanto da integração para trazer os dados de diversas fontes, fazer essa camada que a gente chama de organização, centralização, limpeza, até a camada final, que é ou criar a camada analítica para exibir os indicadores, ou eventualmente também, puxa, eu quero ter o dado limpo para começar a treinar o meu modelo. Então a gente faz esse trabalho e temos apoiado várias empresas nesse sentido para realmente ter sucesso e começar a pensar na estratégia do dado como
como meio de decisão, né? Então a gente tem time, temos know-how. Então eu vou deixar aqui novamente o nosso link. E eu queria aproveitar inclusive esse episódio. Nós vamos fazer um evento dia 4 do 6 no Google, no História do Google, para falar sobre data streaming com AI. Então, queria convidar todos os ouvintes do podcast aqui para esse evento. Dia 4/6 vai ser na sede do Google, lá Isso. na Faria? Isso, na Faria Lima. No condado. Show de Exatamente. Então, basicamente, o que a gente vai mostrar lá a gente vai criar um ambiente usando o Kafka com o Flink, o Kafka para puxar dado e o Flink para fazer a transformação para alimentar uma AI. Isso em tempo real. Show de bola, show de bola. Como é que o pessoal se inscreve para esse evento, Ron? Também eu vou deixar o link também. Deixa no comentário aqui embaixo. Isso, para o pessoal se inscrever. Show de bola. Vou estar lá, hein? Quem quiser ir lá trocar uma ideia sobre vai PPT, ser um prazer tê-los no evento. Vamos todos lá, vamos se encontrar lá no evento do Ron. Boa. Show de bola. Meus amigos, acho que passamos aqui pelas principais notícias da semana, né? Se você estiver ouvindo esse episódio agora e saiu, sei lá, o Elon Musk morreu e a gente não comentou, é porque tem uns diazinhos aqui que a gente usa para editar, né? O GPT não edita ainda. Isso, o GPT ainda não edita, isso ainda vai para um trabalho manual, feito aqui pela nossa editora maravilhosa, um abraço para Jojo, e isso leva um tempinho. Então, por favor, se a gente esqueceu alguma coisa, deixa aqui que a gente comenta offline no YouTube e no Spotify. Aliás, aproveitando que você está falando do Elon Musk, eu vi, saiu ontem, acho que no Valor Econômico, falando, eu não vi em outros canais de notícia, que o Elon Musk está saindo do governo Trump. É verdade, é verdade. Será que é porque a Tesla vendeu 75% menos no último trimestre? E o conselho abriu vaga, postou no LinkedIn lá. Será que é porque o topetudo é maluco? Não sei, talvez. Cara, eu acho que pode ser que isso tenha influenciado ele a sair, cara, porque pô, o negócio... É a materialização do remédio pra doido é doido e meio, né, cara? Porque o Elon Musk ele já é biruta. Pois é. Mas o Trump tá sendo mais biruta ainda, com essa guerra comercial maluca. Pois é. E as baterias todas da Tesla vêm da China, né? Sim. Pois é, cara. Que coisa, né? Muito... Puxa vida. Cara, isso é muito complexo, essa questão, né? Eu acho que foi o ano retrasado, ano passado, enfim, tem um artigo da Financial Times muito interessante falando que se a Apple quisesse tirar toda a operação que ela tem na China das fábricas para produzir os produtos da Apple e transferir para qualquer outro lugar, cara, levaria 8 anos. Assim, tamanha complexidade, né, a cadeia de fornecedor, a qualidade. Pô, você não constrói uma fábrica de um dia para o outro, né, cara? Né? Tem toda uma cadeia de logística, de produção, etc. Não é assim. Isso tem que ser um plano a longo prazo. Você quer reindustrializar um país, você não acorda segunda-feira, 8 horas da manhã e fala, ó, é o seguinte, agora tem tarifa, quem não produzir aqui se fudeu. Não é bem assim que funciona. Pois é. Né? Então, falando sobre a Tesla, cara, é muito delicado, né? Porque, pô, o principal, as fábricas principais de bateria vêm da China, sim, cara. Sim. E eu acho que isso ainda não chegou a afetar diretamente, porque tá essa coisa de vai, não vai, tarifa vem, cancela, não cancela, mas a Tesla foi alvo de um boicote mundial. Sim, né? Sim. Inclusive dentro dos Estados Unidos, né? Inclusive dentro dos Estados Unidos. Os caras colocavam adesivo na Tesla. Tem um perfil que, tipo, eu comprei esse carro antes do Elon Musk ficar louco. Tipo, umas paradas assim. E aí foi um boicote absurdo. Despencou as vendas. Ninguém mais compra Tesla, né? E se você parar pra pensar que quem tem dinheiro pra comprar Tesla, até nos Estados Unidos, o cara geralmente é empresário, etc. O cara tá com o cu na mão. Com a incerteza do que vai acontecer, né? Então, eu acho que ele tende a fazer isso, não porque ele ganhou um pouco de sanidade, mas que eu acho que ele quer se descolar um pouco da imagem do Trump, porque isso quebrou a Tesla. Pois é, cara, e eu não sei se vai conseguir reverter a situação, cara, porque ficou muito delicado, né? Ele tava muito, né? Ele foi muito...
durante a campanha toda, ele foi muito próximo do Trump, Sim. né? Apoiou o Trump, aliás, botou dinheiro pra caramba E eu acho que ele não vai campanha, deixar né? essa postura de lado, cara. Ele vai continuar apoiando politicamente com o movimento lá, o Make America Great Again. Puta, maluco, né, cara? Maga. Tipo, a desculpa pra ter saído do governo era de que ele precisava se dedicar ao resto, que ele queria o departamento dele queria acabar com burocracias, mas ele descobriu que o mundo é uma grande burocracia. Que a coisa não funciona assim e que o Trump não é rei, né? Exato. Eles estão descobrindo isso Não, aos eu poucos. até acho, pelo que eu tenho lido, um pouco do que eu tenho lido, não conheço nada, obviamente, dos processos dos Estados Unidos, enfim. Faz sentido, o apelo faz sentido, me parece, né, de simplifica muita coisa. A questão é a forma como eles estão fazendo, cara, muito agressiva, Exato. abrupta, né? Mas isso é bom para a gente entender que o significado de burocracia não é somente ruim. Claro que excesso de processos, etc., é ruim. Mas um processo burocrático, com várias etapas, aprovações, etc., é justamente para impedir que venha um maluco e faça o que ele quiser. Então a burocracia é isso. Você tem um processo normal que as coisas precisam acontecer para evitar que coisas ruins, abruptas, etc., aconteçam, que você mantenha uma certa normalidade, né? Então, burocracia é sinônimo de processo, né? É que aqui a gente, quando fala que é muita burocracia, a gente leva naturalmente ao conceito de muita lentidão, de morosidade, etc. Mas burocracia é controle, governança, né? A essência da palavra. E talvez tenha salvado o mundo de algum problema aí maior, né? Enfim. Essa história toda, eu tô do lado da treta, cara. Quero ver o mundo pegar fogo. Muito Não bem. tenho controle sobre nada, só É isso aí. quero ver o mundo pegar fogo. Só vive a história. Só Exato. vive a história. Aí tá pra pegar fogo, literalmente. Pensando aí também numa outra questão, sei lá, agora, não sei se vocês viram também que saiu hoje a Índia e Paquistão, né? Cara, eu Enfim. vi isso. Eu vi a Índia atacando o Paquistão e o mundo inteiro parou pra ver a fumaça na chaminé do Papa. Do conclave. E o pau quebrando no mundo todo. Enfim. Meus amigos, muito obrigado por esse episódio diferente do... Não sei ainda o nome que eu vou dar, talvez PPT News, não sei. Já tem um PPT News. Já teve, é uma ressuscitação do PPT News, né? Então, obrigado pela presença de vocês. Se vocês gostaram, deixa um comentário aqui, porque é um micropiloto aqui, como que chama quando a gente tem uma série e faz de novo? Arthurzinho, ajuda aí. Você que não é geração, você que não é millennial, você é geração Z. Eu acho que eu sou milênio, cara. Você é também, cara? Você Ah, é mais mas muito mais novo ficou que em hiato e agora voltou, cara. Reboot. Um reboot. Um reboot do Revival. do PPT News. Então deixa aqui seu comentário se você gostou, que a gente vai fazer outros. Então comenta aqui. Se você não deixou o like ainda, se você ainda não segue a gente no canal, no Spotify, se você não deixou o seu comentário, deixa aqui. E você pode ser membro do nosso canal, né? Do lado do botão de seguir, você já vai estar seguindo a gente, vai ter lá, seja membro. Sendo membro, você vai contribuir com a gente aqui com um valorzinho todos os meses. E uma primeira novidade, você tem acesso ao episódio um dia antes do lançamento. Muito bom. Né? Então, se você gosta de acompanhar o nosso trabalho, você fica ansioso por ver esses rostinhos lindos aqui, e você quer assistir o episódio antes, 24 horas antes esse episódio vai estar disponível já para os membros do canal. Então vai lá, se inscreve, seja membro, contribua aqui pra gente. Se você não pode contribuir dessa forma, você já contribui muito fazendo a nossa comunidade crescer, compartilhando o episódio, dando o link lá no Slack da firma, no Teams, no WhatsApp da família. Manda aí que ajuda muito a gente. Meus amigos, obrigado novamente. Obrigado pela audiência de vocês. Valeu. Valeu!